Circle of Inevitability, capítulo 725. Terceiro nível do mundo espelho. Nós nunca vamos adivinhar quem é? Lumian e Franca zombaram simultaneamente, fingindo estar ansiosos para especular. Claro, eles não fizeram nenhuma suposição direta imediatamente. Eles planejaram reunir algumas informações indiretamente antes de fazer uma suposição direcionada. Lumian notou a mudança na ramificação do destino de Morin-Avigny e percebeu que, como um paladino da disciplina, o homem tinha seus próprios princípios e limitações místicas. Ele não revelaria voluntariamente detalhes sobre o líder do povo espelhado, mas não conseguia suprimir completamente o desejo de compartilhar, incapaz de resistir à influência hipnótica. Então, ele os provocava de forma arrogante. Você mencionou que as pessoas espelhadas com divindade poderosa não podem escapar de catástrofes por pontos de vazamento, não qualquer pessoa espelhada com divindade. Lumian apontou com um sorriso, interpretando as palavras de Morin-Avigny. Então, em outras palavras, uma pessoa espelhada correspondente à sequência 4 escapou, e seu líder é uma pessoa espelhada pelo menos no nível de semideus da sequência 3. O rosto de Morin-Avigny imediatamente mostrou aborrecimento, pois ele se arrependeu de ter sido muito detalhista, percebendo que havia inadvertidamente revelado informações críticas. Encorajada pela observação astuta de Lumian, Franca sorriu e perguntou: onde estão as pessoas espelhadas da sequência 4 que escaparam agora? O que elas estão fazendo? Os lábios de Morin-Avigny tremeram com claro esforço, mas ele permaneceu quieto. Exatamente como esperado de um sequência 5, paladino da disciplina. Eles são especialistas em resistir a interrogatórios e bisbilhoteiros. Eu me pergunto se destruir seu lobo frontal o faria perder aquele último resquício de autocontrole. Lumian se perguntou e mudou para um assunto menos sensível. Quais são os requisitos para uma pessoa espelhada aparecer? Todo mundo que viveu na Traer Real por um longo tempo tem automaticamente uma pessoa espelhada correspondente? Ou eles precisam ser expostos a certa corrupção subterrânea primeiro? Esta pergunta foi baseada em inferências do incidente do Festival dos Sonhos. Morin-Avigny soltou um suspiro de alívio, tendo quase perdido o controle e revelado os segredos mais importantes momentos antes. A pergunta atual o deixou relaxar um pouco. Ele respondeu suavemente: se não fosse pelo selo mirando especificamente na Traer da quarta época, o mundo espelhado ali conteria um reflexo completo da Traer Real, incluindo todos os residentes. Mas sob esse selo, apenas aqueles que frequentemente vão para as áreas subterrâneas e entram em contato com corrupção específica deixarão uma marca em nosso reino. Fora isso, nossa espécie também tem outras origens. O primeiro tipo são descendentes de uma falsa divindade. A correspondente pessoa espelhada se manifesta a partir do momento de seu nascimento, independentemente da localização ou se já estiveram em Traer. O segundo tipo vem das linhagens de certas famílias nobres da Traer da quarta época, como descendentes da família Tamara. Foi assim que eu vim a existir. Isso não é limitado por localização ou ambiente. Lumian e os outros entenderam que a falsa divindade sobre a qual ele estava falando era a demônia primordial Tiki. Como uma divindade maligna supervisionando o mundo dos espelhos, fazia sentido que seus descendentes tivessem laços estreitos com aquele reino único. Por que os descendentes da família Tamara têm uma conexão especial com seu mundo espelhado? Lumian perguntou curiosamente. Seus ancestrais sofreram a corrupção relevante durante a Guerra dos Quatro Imperadores, ou até mesmo antes. Morin-Avigny fez uma pausa por alguns momentos antes de responder, mais cedo. Não tenho certeza dos detalhes da corrupção ou de como ela ocorreu, pois foi há muito tempo.
Talvez os tamaras que seguem o caminho do julgamento sem serem elas mesmas pessoas espelhadas, ou aquelas do caminho da porta, tenham registros disso. O caminho da porta era outro nome para o caminho do aprendiz. Lumian assentiu e perguntou em nome de Franca e Jena: sua espécie exclui pessoas espelhadas de outras demônias? Eles são pessoas espelhadas, mas não do nosso mundo. Moran Avigny respondeu com um sorriso: claro, se as condições que mencionei anteriormente forem atendidas, uma pessoa espelhada correspondente a uma demônia poderia nascer em nosso reino também. Entendo. Franca e Jena assentiram levemente enquanto Lumian mudava de assunto. O que as pessoas do espelhadas que deixaram o submundo estão fazendo? Sua pergunta era ampla, não se referindo especificamente ao povo espelhado de nível divino. Moran Avigny lutou por um momento antes de responder: a maioria fica em Traer. Eles usam a identidade do original para avançar seu status em várias indústrias e organizações, ou se escondem nas sombras, desenvolvendo secretamente suas facções. O objetivo é eventualmente desenterrar completamente a Traer da quarta época e acessar o terceiro nível mais profundo do mundo espelhado. Quanto ao resto, Moran Avigny fez uma pausa e sorriu para Franca e Jena. Alguns se infiltraram na seita das demônias para localizar o esconderijo da divindade falsa no mundo real. Outros foram para Lemburg para procurar um item, conforme instruído pelo líder. Não me pergunte sobre o progresso daqueles na seita das demônias ou o que exatamente aqueles em Lemburg estão procurando. Essa não é minha área de responsabilidade. Ninguém me contou os detalhes. Eu também quero encontrar o esconderijo real da demônia primordial. Por que não me conta sobre as infiltradas na seita das demônias? Talvez pudéssemos trabalhar juntas, Franca sugeriu com um sorriso adorável. A expressão de Moran Avigny disse tudo: quanto mais bonita a mulher, mais enganosa. Não vou cair nessa. Eu também não sei a identidade delas. Só o líder tem todas as informações. Tudo bem então. Os olhos de Franca dispararam ao redor enquanto ela continuava: o que você quis dizer com o terceiro nível do mundo espelhado? Todos nós fomos para Traer da quarta época e entramos no seu reino espelhado especial. Mas o que encontramos lá eram pessoas espelhadas dos cidadãos falecidos daquela era antiga. Eles eram reflexos daquela cidade passada, onde sua espécie vive. Moran Avigny explicou: naquela época, você deve ter acessado o segundo nível do nosso mundo espelhado. Ele só aparece sob condições específicas e preserva a cena da destruição da Traer da quarta época. É bem perigoso e guarda muitos segredos desconhecidos. Quanto à nossa vida diária, vivemos no primeiro nível do mundo espelhado, um reflexo da Traer atual. O primeiro nível espelha a Traer atual? Jena notou uma discrepância. Você não disse que vocês, pessoas espelhadas, vivem em um ambiente escuro, frio e confinado? Traer era agora uma metrópole. Moran Avigny zombou e disse: podemos parecer que vivemos em uma metrópole, mas, na realidade, somos todos restritos. Só podemos andar por caminhos fixos, vagando sem parar entre um punhado de cômodos e uma ou duas ruas. Sem a ajuda de potências de nível divino, não podemos nem falar uns com os outros. Só podemos observar o que nossos semelhantes estão fazendo no mundo real por meio de espelhos. Além disso, nosso reino não tem reflexo do sol, da lua ou das estrelas. Imagine viver em um ambiente assim. É semelhante às condições de vida dos indivíduos do mundo da pintura, exceto que o povo espelhado tem autoconsciência e uma compreensão clara. Não é de se admirar que eles estejam em agonia. Lumian pensou em uma pergunta quando percebeu que o primeiro nível do mundo espelhado não tinha sol, lua e estrelas. Se um sequência 4,
sem sombra do caminho do Sol entrar em contato com a corrupção subterrânea específica, uma pessoa espelhada correspondente nascerá. Não, Morin Avigny afirmou com firmeza. Lumian aproveitou a oportunidade para eliminar diversas outras possibilidades relacionadas à verdadeira identidade do líder do povo espelhado. Franca suspirou profundamente. O caminho do Sol é realmente excepcional. Adequado ao caminho que governa a purificação. Ela então se lembrou de sua pergunta anterior sem resposta e pressionou: o que existe no terceiro nível do mundo do espelhado? Mais uma vez, Morin Avigny balançou a cabeça. Ninguém entrou nele. Só sabemos que ele existe. Sabemos que nossas origens, características e a fonte de nosso poder apontam para isso. Quanto à demônia do caos que reverenciamos e seguimos, que também é a demônia primordial, ela está presa lá por algum motivo, guardando a verdade. Presa ali, mas como selada ali, protegendo a verdade, uma boa maneira de distorcer. Lumian ponderou brevemente antes de perguntar: a que verdade você está se referindo? A verdade é a verdade. Morin Avigny parecia confuso, como se nunca tivesse considerado o assunto seriamente. Vendo que ele não tinha uma resposta, Jenna trouxe a conversa de volta à conexão do povo espelhado com a realidade. Confusa, ela perguntou: se a pessoa original na realidade morre, o que acontece com a pessoa espelhada? E o contrário? Os lábios de Morin Avigny se contorceram em um sorriso distorcido. Normalmente, se o eu na realidade morre, eu morrerei junto com ele. Mas se eu enviar meu eu real para o mundo dos espelhos antes, o impacto de sua morte em mim será mínimo. O inverso também é verdade. Quando eu ainda estava no mundo dos espelhos, se um invasor me matasse, o eu na realidade apenas ficaria doente e enfraquecido por um tempo. Daqui para frente, se ele não entrasse em contato com a corrupção subterrânea específica novamente, nenhuma pessoa espelhada correspondente existiria. Se eu escapar para o mundo real e for morto lá, o meu verdadeiro eu não será afetado em nada. Franca sibilou e disse: então, em vez de matar Morin Avigny diretamente, você encontrou uma maneira de arrastá-lo para o mundo dos espelhos? Exatamente. Esperei que ele saboreasse a escuridão, a frieza, o isolamento e a solidão antes de acabar com ele, Morin Avigny confirmou com um sorriso. Resumindo, aquele no espelho perde a importância e não impactará a sobrevivência do outro, independentemente de ser uma pessoa espelhada ou um indivíduo real. Se ambos estiverem no mundo real, a pessoa espelhada estará naturalmente em desvantagem. Lumian assentiu levemente enquanto começava a deduzir a identidade do líder do povo espelhado mencionado por Morin Avigny. Alguém que se aventura frequentemente no submundo de Traer fica exposto a corrupções específicas. Divindade formidável, pelo menos na sequência 3. Ele ainda deve estar vivo. Com isso em mente, a Lumian não conseguiu restringir ainda mais. Ele não teve escolha a não ser usar suas habilidades de conspirador para enviar todas as informações relevantes para sua rede mental. O supervisor da Escola da Verdade realizou um ritual e interagiu com o líder do povo espelhado. A Escola da Verdade estava procurando o último mausoléu do Imperador Roselle. Eles obtiveram algo significativo. O vórtice estava prestes a tomar forma. De repente, um lampejo de percepção atingiu Lumian, e um palpite incrível passou pela sua mente. Ele não tinha certeza, pois uma premissa parecia questionável. Ele deu 2 passos à frente e sussurrou um nome no ouvido de Morin Avigny. A expressão de Morin Avigny mudou drasticamente, uma mistura de choque e pânico. Lumian se retirou e exalou solenemente. Você descobriu quem é o líder do povo espelho? Franca perguntou. Lumian assentiu gentilmente e examinou os arredores. Em uma voz profunda, ele declarou: sim,
Eu sei quem ele é Roseli Gustave. Ponto.